Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Encontramos-nos uma vez mais para estudar a Palavra de Deus e continuamos com este tema maravilhoso, este tema que nos fala sobre este grande conflito que existe na nossa terra desde que Eva permitiu ouvir a voz da serpente, como vimos na última aula, e que vai existir até que Jesus volte. Para continuarmos a aprender mais e a desenvolver mais sobre este tema, continuamos a contar com a presença da Pastora Milu. Pastora Milu, bem-vinda. Olá, Pastora Rita, obrigada. É sempre bom estarmos juntos, continuando a aprender, embora seja um tema complexo, um tema se calhar um pouquinho apreensivo, mas que sem dúvidas trará respostas aos nossos desafios. Porque este é um tema interessante e porque temos esta vontade de juntos estudá-lo, vamos começar com o nosso sumário. Pastora Milu, qual é o sumário de hoje? Então, o sumário de hoje nós poderemos dizer, sejam quais forem as origens cósmicas deste grande conflito, ele está também a desenrolar-se aqui na Terra. O que é que a Bíblia nos diz sobre isto, sobre este grande conflito e como ele se está desenvolvendo nesta terra? Podemos abrir as nossas Bíblias, eu convido a abrir a sua se estiver perto a sua Bíblia. Se não tiver, acompanhe-nos através do nosso quadro, onde já se encontra neste momento o nosso versículo, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Com este texto compreendemos que este conflito não acontece entre deuses, não é? Entre seres, só existe um Deus e existe um ser criado que se vai rebeliar contra este Deus e a sua fúria é tão grande que ele acaba por vir também rebeliar-se com aqueles que são as criaturas de Deus, não é? Que aqueles são os seres criados de Deus, os seres amados de Deus, neste caso nós na Terra. É verdade. Podes-nos explicar melhor como é que isto aconteceu? Quais são as implicações disto? Então, Rita, é assim, é verdade que aqui na Palavra de Deus, neste capítulo 12 do Apocalipse, fala-nos a partir do versículo 7 desta grande guerra, desta peleja que existiu entre Satanás, os seus anjos, e o próprio Deus e os seus anjos. Parece-nos difícil poder, e é difícil poder compreender uma guerra física, ou seja, de armas, de atentado físico de uns contra os outros, mas sobretudo o que convém pensar é que o que estava aqui em causa não é tanto o aspecto físico da existência de um de outro, mas era de um ideal, de uma mensagem, de uma lei que poderia estar em causa, que era contendida, que era contrastada entre um que era o Deus Criador, esse sim, desde sempre existente e eterno, que aconselhava os seres criados a serem fiéis a essa mesma lei criada para a sua própria felicidade, quando, ao contrário disso, neste ser surge alguém que diz que se calhar a lei não é tanto assim, se calhar as orientações que Deus nos dá não são tanto de serem fiáveis, se calhar há uma outra forma de felicidade, se calhar há um outro jeito de nós acabarmos por fazer aquilo que mais gostamos para maior felicidade ainda. E repara, Rita... E sem consequências nenhumas. E sem consequências, esse é o exatamente. Problema. É que podemos fazer outras coisas, mas tem a ver com as consequências que elas fazem. Ora bem, e porquê que há consequências? Porque, sendo Ele o Deus Criador, que tudo sabe, que nos criou, exato, é evidente que ele sabe o que convém e o que não convém, não é? Claro. Aquilo, assim como quando adquirimos o tal relógio, como demos na aula como exemplo, as instruções vêm lá. Como é que podemos potenciar ainda mais o funcionamento daquele relógio, como é que ele pode existir durante mais tempo e de forma mais saudável. Então, o mesmo projeto de Deus para a humanidade, no entanto, aqui quando diz no capítulo 12 que houve guerra no céu, peleja no céu, Miguel e os seus anjos, agora estou no versículo 7, pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar o lugar deles. Repara, se um momento o próprio inimigo Lúcifer, os seus anjos, tinham acesso ao céu, ou seja, estarem na presença de Deus, a partir deste momento ele foi lançado na terra e, portanto, foi retirada o seu privilégio de poderem estar e de existirem na presença de Deus. Agora, o que é que isto trouxe? Trouxe aquilo que nós vimos na última aula, a possibilidade que ele teve depois de ele próprio fazer as suas próprias seduções e convites enganosos ao ser criado, nessa altura, Adão e Eva, e o grande conflito continuar até o momento de hoje, mas graças a Deus tendo o seu fim em breve, e na próxima aula nós falaremos um bocadinho sobre isso. Mas o que é que nós vemos aqui, Rita? Vemos que realmente este dragão, é interessante como o apóstolo João, ao tentar definir este ser criado, usa
palavras para o definir que mostram, quanto mais não fosse imaginarmos o peso e estes elementos na realidade. Repara, dragão, depois serpente, Satanás, o diabo. Repara, se nós tínhamos que ficar apreensivos em relação a alguma coisa, era usando termos que nos chocassem. Na verdade, ele usou todas as piores palavras que existem. Ele usou aqui todas juntas. Exatamente para nos despertar para o poder e o perigo que este ser tem, que assim, tendo-se rebelado contra Deus, a sua maior intenção é exatamente levar todos a desviarem-se do amor e do plano que Deus tem para a sua vida. Magoar quanto mais Deus possível. E como é que vai magoar Deus? Tocando naqueles que são preciosos para Deus, não é? Assim como um pai e uma mãe sofrem e choram pelos seus filhos, pelos seus amados, com certeza que, como diz o Senhor, nós somos a menina dos seus olhos, e ferir um filhinho dele, uma filhinha dele, um cristão, um crente que se esforça, sem dúvida que é muito pesaroso para o nosso Criador como claro. Pai. Agora repara, Rita, quando aqui diz que ele é expulso e foi atirado para a terra com ele e os seus anjos, isto mostra-nos esta realidade. Daí os desafios na nossa vida, daí os momentos que nós temos de muitas angústias, daí muitas vezes nós questionarmos e sem percebermos, mas porquê isto? Quando nós abrimos esta cortina e acabamos por perceber os bastidores da história daquilo que se passa neste mundo, aí nós entendemos o porquê. Exato. E aí nós entendemos que nós não estamos sozinhos, nós entendemos que há um plano maravilhoso que Deus sempre teve desde a eternidade, exatamente para que, havendo alguma dificuldade, algum problema, o Senhor é redenção, é redimir, é trazer novamente à salvação. Mas também existe o outro plano. Mas infelizmente o outro lado. E muitas vezes, Rita... E com um plano muito definido, não é? É isso. Porque nós achamos que o outro lado está assim... Distraído. Não está distraído. Isso. Está a atacar profundamente. Isso. É um ser inteligente. Exatamente. Era aquele que estava mais perto de Deus, não é? Que as nossas últimas aulas nos disseram. Ora bem. Ou seja, estamos num conflito entre um Deus, mas também uma mente brilhante. Exatamente. Uma mente brilhante que... era tão brilhante pelo facto de estar ali junto de Deus, mas que agora usa toda essa capacidade para o mal. Claro. E então, em todos os aspectos da nossa vida, nós sabemos que a sua intenção, o seu desígnio, o seu objetivo é a destruição do ser humano. E quando nós entendemos isto, Rita, se por um lado isto pode deixar-nos temerosos, mas por outro lado nós percebermos que o Senhor não nos deixou sozinhos na ignorância, não nos deixou sozinhos sem poder que Ele próprio nos pode dar para superarmos estes desafios que o inimigo traga à nossa vida. Nós percebermos que esta carta maravilhosa que é a Bíblia Sagrada não nos deixou ignorantes em relação a esta mesma história. Quantas pessoas existem, Rita, no nosso mundo? Se calhar hoje algum querido que nos possa estar a ouvir, que nos possa estar a ver, pela primeira vez está a ouvir esta questão de Conceição, Satanás, Diabo, Dragão. Então, mas eu pensei que isso era histórias de ficção, que era algo de irreal, algo que não existe, mas que pela primeira vez talvez tenha a perceber-se com o Espírito e na graça de Deus que isto é real, que há na nossa vida duas forças, uma que é legítima, que deveria ter sempre existir e a única, que é Deus na nossa vida, e outra que está tentando usurpar o lugar que é de Deus, usurpar o lugar que é do nosso Criador, que é do inimigo, querendo a nossa destruição, com certeza, e a destruição daqueles que querem amar, que somos nós, e que querem fazer a vontade do Senhor. E está a tentar ganhar o lugar que é de Deus até no coração do homem, não é? Que é o sítio mais importante. É porque quando nós sentimos porque é que Deus permitiu e estamos zangados com Ele, Satanás está a ganhar o nosso coração. Ora bem. E é o sítio que pertence única e exclusivamente a Deus. E repara, Rita, a questão é, se no início o inimigo não venceu Deus no céu, quando intentou contra ele, depois veio para esta terra, não o venceu igualmente a quando ele nasce pela primeira vez, que tenta matar Jesus, também não vence. Não o vence na cruz, porque ele ressuscita e hoje está junto de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então ele tem um objetivo, desde sempre teve, não vencendo Deus, quer vencer aqueles que Deus criou. Ele sabe que não vai vencer a guerra, a batalha, mas quer vencer pequenas conquistas. Exatamente. É este o fundo, é aqui que nós podemos encontrar esta informação,
E o que é que eu posso fazer com esta informação? Vamos ao ponto, aprendendo fazendo. Então, em primeiro lugar, não ignorar que este grande conflito existe. Tomar conhecimento dele, saber que há duas forças que realmente estão querendo gerir a nossa vida. Uma, como dissemos, que é legítima, que é Deus que quer continuar a tomar conta de si, continuar a tomar conta da sua vida, para vitória, para felicidade. E uma outra força, que embora exista e seja poderosa, você pode ter a certeza que não pode vencer ao poder de Deus. E o Senhor está consigo para vencer. E é, sem dúvida nenhuma, com esta certeza, desta esperança e esta verdade na nossa vida que terminamos o programa de hoje. Queremos, no entanto, contar consigo para juntos continuarmos a desfrutar da Palavra de Deus. Encontramos-nos já na nossa próxima aula bíblica. Até lá!